Antes de mais, cumprimentar as senhoras e os senhores candidatos e muito obrigado pela vossa presença. E dou desde já a palavra ao Sr. Dr. Rui Silva Leal para uma breve intervenção, com certeza. Faz favor, Sr. Dr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se nesta primeira intervenção devo já adiantar algo mais do que aquilo que respeita ao currículo. Da última vez que cá estive foi assim, não sei qual Sr. Doutor, eu pedi-lhe o seguinte, relativamente aos currículos, todos nós tivemos acesso. Exatamente. Portanto, conhecemos. Aí já está. E o Sr. Doutor, portanto, avance já para a segunda parte, se não se embora. Muito obrigado. Muito bem. Senhoras deputadas, é uma recondução, se vier a ser, não é? Neste momento eu estou no Conselho Superior do Ministério Público. Temos estado, portanto, desde janeiro de 2020 até agora. Tem sido uma experiência, para mim, bastante diferente, com algumas surpresas também, nomeadamente no que respeita à vigência do novo Estatuto, que entrou em vigor precisamente em 1 de janeiro de 2019. Tem-se discutido muito o problema da autonomia externa e da autonomia interna do Ministério Público, que é uma questão que continua, julgo eu, na ordem do dia. E eu entendo que a autonomia externa, portanto, relativamente aos órgãos do Estado, acaba por ser muito idêntica à independência dos juízes no que respeita, portanto, à magistratura judicial e, portanto, aqui é necessária uma separação completa e absoluta de poderes. Estou a lembrar-me apenas de uma exceção, aqueles casos em que o Estado é parte numa ação e em que normalmente é o Ministério Público que representa o Estado e, portanto, aí sim poderá haver instruções e mesmo aí com algumas limitações. Portanto, uma vez que o Ministério Público tem o exclusivo do exercício da ação penal, não se compreenderia que estivesse sujeito a ordens ou a instruções de quaisquer poderes públicos e, portanto, essa separação de poderes impõe-se. Na autonomia, portanto, é externa. Coisa diferente é a autonomia interna e esta tem sido muito discutida, nomeadamente por muitos magistrados do Ministério Público e aí eu julgo que a própria Constituição nos diz que tem que ser diferente. Portanto, quando falamos em autonomia do Ministério Público, falamos do Ministério Público, não do magistrado do Ministério Público. Quando falamos do magistrado do Ministério Público, estamos a falar do magistrado que é titular de um determinado processo e saber se ele aí tem ou não completa autonomia. Em regra, aquilo que nos diz a experiência é que o magistrado do Ministério Público tem essa autonomia, mas ela está sempre limitada pelo chamado princípio da hierarquia, como também a Constituição prevê, no 219, número 3, salvo erro, e por isso pode perfeitamente suceder que haja, num determinado processo em concreto, instruções, diretivas, ordens do superior hierárquico ou até do Procurador-Geral da República para aquele processo em concreto. Mas, como digo, normalmente o Ministério Público acusa ou arquiva com autonomia plena. Poderá depois haver aqui alguma ordem diferente. Mas aí o atual Estatuto, no artigo 100, prevê muito bem tudo isto, de maneira a que todas as ordens, instruções e diretivas superiores sejam escritas quando se destinam a um processo em concreto e determinando que o magistrado em concreto deve
não pode, deve recusar a ordem se porventura entender que ela é ilegal e pode recusá-la se houver grave violação da sua consciência jurídica. Isto são as duas situações em que pode haver, portanto, recusa do magistrado. E estou a falar, portanto, da autonomia interna. E reparem que, neste momento, se essa recusa acontecer, o superior hierárquico pode avocar o processo. E este artigo 100 ainda prevê a impossibilidade de recusa na intervenção hierárquica no processo penal, o tal artigo 278, e também a impossibilidade de recusa de diretivas, ordens ou instruções do Procurador-Geral da República, salvo no caso de ilegalidade. Este artigo 100 parece-me que resolve muito bem isto, sendo certo depois, e esta é uma questão fulcral, que o Conselho Superior do Ministério Público depois é o garante desta autonomia interna. Porque o superior hierárquico que deu aquelas ordens ou aquelas instruções, a seguir não pode, segundo o Estatuto, não pode punir, não pode classificar, não pode nomear, não pode transferir, não pode suspender, precisamente para dar tranquilidade àquele magistrado em concreto, para ter absoluta autonomia quando decide recusar determinada ordem ou determinada instrução. E, portanto, nessa medida, parece-me que esta autonomia interna funciona em pleno e concordo com o que se passa. E, portanto, quem tem a direção processual não pode ter a gestão das carreiras. Depois, rapidamente, neste momento, a experiência que eu venho tendo neste Conselho Superior do Ministério Público diz-me que a situação do Ministério Público atual é caótica. Em Lisboa é caótica, faltam magistrados do Ministério Público em número muito elevado, que esta expressão de ser uma situação caótica nem é minha, é do Sr. Procurador Regional de Lisboa, cessante, o Sr. Dr. Orlando Romano, por quem tenho uma grande estima e grande consideração. Ele próprio disse isto várias vezes, atenção, porque a situação em Lisboa neste momento é caótica, para não falar já na falta de recursos tecnológicos e na falta de funcionários, que é também caótica. De resto, a minha disponibilidade para continuar no Conselho Superior é total, apesar de ter uma profissão, como sabem, julgo eu que sabem, consta do meu currículo, é a advocacia. Sou advogado há 39 anos, se contarmos com o estágio, e, portanto, eu costumo dizer que quanto menos se faz, menos se faz. E por isso não me assusta nada ter muito trabalho, como tenho sempre, e portanto tenho conseguido fazer tudo, a advocacia, o Conselho Superior, a docência na Universidade Católica, as representações da Ordem que sempre fiz, nomeadamente no Conselho de Corrupção no Tribunal de Contas, e portanto é algo que não me assusta. Talvez não fosse pior, porque nós não podemos ou temos que procurar não faltar a estas sessões do Conselho, sejam no plenário, seja nas secções respectivas. Eu neste momento estou na secção disciplinar. Talvez não fosse pior que a marcação de uma sessão no Conselho pudesse justificar um adiamento de uma diligência judicial, porventura. O que neste momento não acontece e, portanto, dependemos sempre da boa vontade dos senhores magistrados. De resto, para já, era tudo aquilo que eu queria dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. E dou agora a palavra à Sra. Vânia Gonçalves Álvares. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os presentes, senhoras deputadas, senhores funcionários. Seguindo aqui um pouco a linha da abordagem do Dr. Silva Leal, eu creio que podemos aqui explanar um bocadinho sobre aquilo que é o nosso entendimento das nossas funções no Conselho e até do próprio papel do Conselho
em termos constitucionais e da forma como está prevista a questão da garantia da independência, tanto externa como interna, é de facto aqui o principal objetivo da criação dos conselhos. É curioso porque estamos a tratar dos conselhos superiores ao fim da tarde e na Assembleia Constituinte, se consultarmos a ata, a criação dos conselhos foi precisamente votada a partir das 6 da tarde. É curioso, sim. Os nossos conselhos são baseados no modelo italiano, foi o modelo que serviu de inspiração após a transição para a democracia. E este modelo que é único, como na verdade são todos, porque o modelo de conselhos tem uma tessitura muito própria que tem a ver com o sistema jurídico, a cultura jurídica, o próprio sistema político, e é desta conjugação de fatores que nós temos esta nossa originalidade, como referi, de resto são todas, mas que, a meu ver, está bastante adequada àquilo que se pretende, ou seja, a separação e a interdependência dos poderes tripartidos na acessão clássica do poder executivo, legislativo e judicial. De facto, o poder judicial tem este controlo que é garantido através dos conselhos superiores, e a palavra controlo, se calhar, aqui é uma palavra demasiado forte, porque, e até da experiência que tenho tido neste ano em que estive a exercer as funções a título permanente, ou seja, em permanência no Conselho, a ideia de controle é uma ideia muito etérea e pouco concretizável. Basta fazer a matemática, não é? Os membros que são magistrados e os membros que não são magistrados, para perceber que a nossa função ali é muito mais de legitimidade, conferir legitimidade democrática ao órgão e às funções da magistratura do que propriamente... 12-7. Como? 12-7. Eu disse... Não, estou eu a dizer. Está a dizer. Pensei que tinha dito o número e tinha dito mal. É sim, muito obrigada. São 19 membros, 12-7, 5 indicados pela Assembleia e 5 eleitos pela Assembleia e 2 indicados pela Sra. Ministra da Justiça. E estava eu a dizer que esta função de controle é uma função muito indireta. E porquê? Sob o meu ponto de vista, o controle faz-se muito mais porque ao Conselho estão acometidas funções que são essenciais na carreira dos magistrados. E ao terem estas funções, os conselheiros, nas suas decisões, estão, no fundo, a moldar o magistrado, a magistrada, que exerce as suas funções e a forma como as exerce, premiando, punindo, promovendo e gerindo recursos. E estas 3 fases de controle na literatura sobre o tema são identificadas como a fase de recrutamento, a fase de avaliação e a fase da disciplina. Ao Conselho Superior do Ministério Público só não está acometida a fase do recrutamento, que, como sabemos, e aproveito para referir, levanta problemas sérios. Não sei se na audição anterior do Conselho Superior da Magistratura foi referido este tema, mas existem graves dificuldades de recrutamento neste momento. Falaram, pronto, portanto não me vou alongar sobre esse tema, passando à seguinte, a questão da avaliação e da promoção. A avaliação que é feita do trabalho dos senhores magistrados do Ministério Público serve não só para garantir, de facto, este controle da função do Ministério Público, do desempenho da função do Ministério Público, assim contribuindo também para a confiança geral no sistema de justiça, porque temos pontos na carreira em que as suas funções são avaliadas e a forma como essas funções são desempenhadas, mas, para além disso, e sei que em Portugal nós temos esta visão punitiva da avaliação, mas a avaliação serve também para os próprios magistrados fazerem uma ponderação sobre a forma como será desejável que desempenhem as suas funções. A propósito disto, aproveito para referir que o Conselho aprovou, e já está publicado em Diário da República, o Código de Conduta, que também serve neste contexto para garantir, acho que é um passo importante e que aproveito para referir aqui a talho de foice, acho que é importante ficar registado. O Conselho Superior adotou um Código de Conduta, apenas com uma abstenção, portanto, posso dizer quase por unanimidade,
entre todos os membros, o que é uma coisa que eu acho que nos deve congratular a todos e que aproveito para deixar referida. Voltando aqui à avaliação, gerir uma magistratura que é, de facto, a função primordial do Conselho, na verdade, implica conhecê-la. E, voltando ao recrutamento, o recrutamento, consecutivamente ao longo de décadas, tem sido eminentemente feminino. E esta feminização da profissão acarreta desafios. Eu sei que esta palavra está um pouco gasta, mas talvez será melhor dizer gerir uma magistratura que é composta em 75% de mulheres é diferente de gerir uma magistratura que é composta por 75% neste momento, mas o recrutamento do SES tem-se cifrado nos últimos anos em 80%. E, portanto, esta relação ainda vai mudar para mais feminização. E acho que esta perspectiva de género é uma perspectiva importante, não só do ponto de vista conceptual, que seria já de si importante, mas porque, de facto, há medidas, formas de abordagem que têm que ser, talvez, repensadas e reavaliadas à luz desta realidade. E aproveito para dar um exemplo que acho que é demonstrativo, que é, por exemplo, nas avaliações que se fazem, o facto de ter gozado licença de parentalidade durante X tempo, às vezes tem influência, e nós cruzamos muito com este tipo de problemas, tem influência na forma em que, como o magistrado é avaliado, neste caso a magistrada, como sabemos socialmente a questão da sobrecarga de trabalho ou do cuidado de estar acometida a mulheres também tem consequências e temos um grande problema de falta de meios humanos, sobretudo porque temos taxas em alguns sítios de baixa por incapacidade para o trabalho que rondam os 10%, ou seja, em sítios onde há 100 magistrados, 10 estarão de baixa por incapacidade para o trabalho. Isto é um ciclo que depois se perpetua, porque depois uns são sobrecarregados, os que estão sobrecarregados, por sua vez, ficam naturalmente, não é? E tudo isto implicaria, e eu acho que isso é o que devemos aqui tentar prometer, entre aspas, fazer no nosso próximo mandato, que é uma gestão mais objetiva, com dados estatísticos. Este conhecimento de números é muito importante para se poderem tomar decisões baseadas não só naquilo que nos parece melhor, mas depois perceber os impactos que essas decisões têm e poder ajustá-las para que elas sejam de facto adequadas a servir o sistema de justiça e a ter um Ministério Público interventivo, ativo, a magistratura da porta aberta, que é a primeira ligação entre o cidadão e o sistema de justiça muitas vezes, com todas as suas vertentes. Eu sei que nós temos uma visão muito focada do Ministério Público na parte criminal, mas o Ministério Público tem uma intervenção importantíssima no direito do trabalho, na proteção de crianças e jovens, nos maiores acompanhados, numa série de áreas, nos interesses difusos, ambientais, do consumidor, uma série de áreas que são muitas vezes negligenciadas quando falamos do Ministério Público, quando temos uma visão sobre o Ministério Público que se centra, porventura, justificadamente, porque de facto é a área de maior atividade, mas no direito criminal. Não sei se estou a alongar muito, eu acho que não vou referir aquilo que já foi referido pelo Dr. Silva Leal e de forma muito pertinente. As questões levantadas pelo novo Estatuto são... Há uma certa mudança de paradigma porque no movimento que está a ser realizado agora, na classificação dos magistrados, e mais uma vez são indicadores de como os magistrados devem exercer a sua função, não é? A especialização vai ser considerada pela primeira vez. Acho que é uma boa notícia. Não foi nos últimos 2 movimentos, apesar do Estatuto já estar em vigor, porque por dificuldades informáticas, os famosos algoritmos, dos quais não percebemos muito, mas que de facto condicionam muito a nossa vida, e a questão da carreira plana, de termos eliminado um degrau, ter sido eliminado pelo legislador um degrau na carreira, trará também certamente mudanças no preenchimento das vagas, na distribuição do Ministério Público pelo território, e pronto, parece-me que fico por aqui.
Muito obrigado, Sra. Não sei se algum dos senhores candidatos quer intervir. Não querendo, passamos à fase. Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais, agradecer a todos os presentes esta dedicação ao serviço público, porque é disso que estamos a falar quando falamos destes lugares e destas funções, que muitas vezes são feitas em acumulação com outras coisas que fazemos na vida, e por isso, antes de mais, permitam-me esta palavra de apreço por essa disponibilização, que no caso, ainda por cima, em quase todas as pessoas são repetentes, digamos assim, e portanto vão, creio eu, para dos 5, 4 pessoas vão para o segundo mandato. Dizer também que tinha aqui, exatamente, para referir uma coisa que a doutora referiu e que tem a ver com esta função de legitimação que os conselhos, agora no caso o Conselho Superior do Ministério Público, têm do ponto de vista da magistratura do Ministério Público. Ou seja, o facto de termos conselhos superiores com pessoas indicadas por diversas legitimidades, fontes de legitimidade diversa, Assembleia da República, no caso do Conselho Superior do Ministério Público, o Governo, no caso do Conselho Superior da Magistratura, o Presidente da República, de facto tem esta função que me parece muito importante, de legitimação, sem prejuízo naturalmente. Nós sabemos que as magistraturas têm uma fonte de legitimidade própria que lhe resulta da Constituição e da capacidade científica e técnica, mas que têm esta função de equilíbrio de legitimidades, porque têm diferentes fontes de legitimidade. E, na verdade, independentemente da proporção entre vogais magistrados e não magistrados, que, enfim, que é muito discutível e discutida, na verdade há também uma função de um certo escrutínio, que não tem mal nenhum, antes pelo contrário, não é? Em nenhum país democrático, independência significa falta de escrutínio, porque não existem poderes não escrutináveis ou não escrutinados numa democracia. E por isso as perguntas que eu tinha aqui a ver têm... eu encararia aqui duas dimensões essenciais, uma que tem a ver com a disciplina, com o poder disciplinar e com a gestão, com tudo o que tem a ver com nomear, transferir, promover, exonerar, etc. Mas depois também aquelas dimensões de propostas de providências legislativas ao poder político e de proposta de poderem propor emissão de diretivas à própria Procuradora-Geral da República, na medida em que, como falámos, ou como falou, há aqui uma lógica de hierarquia interna, que aliás é o que distingue essencialmente a magistratura do Ministério Público da magistratura judicial. E aqui eu tinha três questões que são grandes, digamos, grandes no sentido em que não são, permitem discutirmos aqui um pouco isso, e essas três questões seriam as seguintes. Em primeiro lugar, embora aqui esta, se calhar, já foi um bocadinho falada por todos, mas esta função que os vogais não magistrados no Conselho Superior podem ter no âmbito do exercício das funções da magistratura do Ministério Público, isto é, em que é que a vossa presença contribui para a melhoria do funcionamento de uma magistratura, e aqui já falámos da legitimidade, e estas questões que foram colocadas, curiosamente, antes de entrarem, eu estava exatamente a falar com o Sr. Presidente sobre a questão da feminização na magistratura em geral. Eu creio que no Ministério Público ainda é superior à da magistratura judicial, e que, de facto, enfim, já há muitos anos, isto não era tão notório, mas já se falava das consequências, ao nível, por exemplo, das baixas, das licenças de maternidade, etc., que isso tem, e de uma nova forma que é preciso de encarar isso, e, portanto, esta é uma pergunta. A outra é um bocadinho mais e tem a ver com a melhoria de dois aspectos em concreto. Portanto, a primeira é uma grande questão, mas há dois aspectos em concreto, e eu também acompanho que, às vezes,
não se pensa tanto, mas interesses difusos, direito do trabalho, defender os trabalhadores que tantas vezes de outra forma não teriam possibilidade de intentar ações, família e menores são áreas em que o Ministério Público tem um papel importantíssimo e, de facto, às vezes um bocadinho obnubilado pelaquela que é a questão da ação penal. A questão do Estado, já agora gostava também, se me permitem, é-me muito cara, a questão da defesa do Estado, que é um aspecto relativamente ao qual eu pessoalmente tenho, enfim, acho que cria ali às vezes situações difíceis de gerir, exatamente porque o Estado é uma parte e tem direito a ter defendido como parte e às vezes, nos casos em que é defendido pelo Ministério Público, nem sempre assim é, por razões evidentes. O Ministério Público defende a legalidade objetiva e, portanto, entre defender a legalidade democrática e defender o Estado, às vezes há aqui uma tensão que é interessante e que, da perspectiva do contencioso administrativo, é discutível, mas há dois aspectos que a mim me parecem os mais, os que criam mais alarme social, enfim, a expressão é um bocado forte, mas que criam um bocadinho, que é, por um lado, o problema do segredo de justiça, e das situações de violação do segredo de justiça e, por outro lado, a questão da morosidade da ação penal motivada, em grande parte, por uma opção, permitam-me, a meu ver, discutível, mas isso eu estou a dizer, de transformar os processos em megaprocessos, quando na realidade, se calhar, como dizia de uma maneira um bocadinho mais chã, uma pessoa minha conhecida, a melhor maneira de comer o boi é às postas, não é? E aos bifes, não é? E às vezes, enfim, sem prejuízo das vantagens processuais que isso pode ter. Portanto, estes dois aspectos que acabam por ser aqueles que criam algum alarme social ou alguma incomodidade, até são aspectos em concreto que lhes perguntava em que medida pode haver diretivas ou orientações que melhorem. E a última nota, e vou já terminar, tem a ver com um esforço que, aliás, também acontece nos outros conselhos, que é um esforço de comunicação para o exterior. Eu acho que a magistratura, até pelo dever de reserva que eles levam muito a sério, por um conjunto de fatores, às vezes tem dificuldade, no caso do Conselho Superior da Magistratura, se calhar na Magistratura Judicial, em explicar as decisões. Aqui não é tanto explicar as decisões, mas às vezes também há coisas a explicar. E isso, às vezes, pelas próprias características que a magistratura tem, é algo que falha e não sei se os Conselhos Superiores não deviam ter aqui um papel mais, deviam ter assessorias de imprensa, gabinetes de comunicação que fizessem esta comunicação. Eu, pessoalmente, sempre defendi isso e gostava também de vos ouvir sobre isso. E, pronto, eram essencialmente estas duas questões, agradecendo-vos novamente a disponibilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saúde todos os senhores candidatos a este órgão e que se dispõem a assumir e exercer esta responsabilidade. Começar com uma nota prévia que já foi efetuada pelo PSD na anterior audição a este órgão e que é a seguinte. Todos os candidatos são indicados por partidos políticos, não interessa agora quais, mas aqui chegados queríamos deixar vincado que a partir da próxima sexta-feira, quando a lista for a sufrágio e eleita, como esperamos que seja, os senhores já não serão candidatos do partido A, do partido B, do líder A ou do líder B. É a vossa idoneidade, o vosso currículo, a vossa capacidade ética, moral e individual que será sufragada por toda a Assembleia da República. E isso é importante ser mencionado. Dito isto, eu coloco aqui 3 perguntas aos senhores candidatos. A primeira questão, o senhor Dr. Rui Silva Leal já abordou, mas gostaríamos de ter uma breve opinião dos restantes candidatos e tem precisamente a ver com a clivagem entre a autonomia, o princípio da autonomia do Ministério Público e a hierarquia. Como bem sabemos, os procuradores do Ministério Público gozam da autonomia externa em relação a terceiros e autonomia interna em relação aos seus pares. Se, como foi dito, relativamente à autonomia externa não há qualquer tipo de contestação de que ela se deve manter, já relativamente à autonomia interna, ou seja, à autonomia individual de cada magistrado, há quem defenda que uma magistratura hierarquizada deve partir do princípio de que a autonomia deve ceder perante a hierarquia. E esta questão é relevante, em particular, no âmbito do inquérito e da condução do inquérito. E aqui chegados, é importante que os senhores candidatos nos digam qual entendem ser a solução mais sensata, em particular, se entendem que as orientações que devem ser dadas pela hierarquia devem ser apenas orientações genéricas e se eventualmente o poder hierárquico interferir com uma posição mais musculada na atitude de um magistrado, o que por vezes pode ocorrer, estamos a avaliar o magistrado ou quem lhe diz para
fazer diferente. E esta questão entronca aqui com outra em termos de avaliações. No último relatório de atividades, verifica-se, como exemplo, o facto de, em sede de avaliação e classificação, a maioria dos magistrados ter apenas as classificações de bom, distinção e muito bom, ou seja, praticamente não se encontram classificações inferiores a essas. E, nesse sentido, gostaríamos de ouvir a opinião dos senhores candidatos quanto ao processo de avaliação. Há melhorias que entendem dever ser efetuadas ou parece-lhes adequado? Por fim, saber qual é a disponibilidade dos senhores candidatos para o exercício do cargo e, nomeadamente, para a assiduidade e para a elaboração das decisões disciplinares e outros despachos necessários nas diversas secções do Conselho para as quais os senhores candidatos sejam nomeados. Já agora, em relação aos senhores candidatos que são recandidatos, se existem alguns aspectos que, no seu entender, constituam constrangimentos ao exercício das suas funções e se há algum aperfeiçoamento que a esse nível possa ser feito no recente Estatuto do Ministério Público. E termino com os votos de que, uma vez eleitos, desempenhem um bom mandato. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os candidatos aqui presentes e congratular os atuais vogais do órgão pelo trabalho desenvolvido e desejar um bom mandato aos candidatos que vão iniciar, esperemos nós, mandato a partir de sexta-feira. A Iniciativa Liberal reconhece o papel do Conselho Superior do Ministério Público, bem como dos restantes Conselhos Superiores, não só na persecução do Estado de Direito, mas também no funcionamento do Poder Judicial. Constatamos aqui algumas questões que devem ser colocadas e, por isso mesmo, gostaria de colocar a pergunta de quais são os desafios, não só jurídicos, mas também mediáticos, sociais, políticos, financeiros, que esperam encontrar no desempenho das vossas funções. Num segundo momento, queria colocar a questão que tem mais a ver com a orgânica institucional do Conselho Superior do Ministério Público, que a composição é a nossa conhecida, e perguntar se a consideram atual e adequada este método de composição. Também questionar o que é que consideram acerca do atual estado dos serviços digitais da Justiça, como o Sítios, o CITAF e a DGSI, e se não consideram que é importante uma renovação das atuais plataformas informáticas. Também, para concluir, se não estaria na altura de garantir que todas as decisões judiciais tomadas pelos tribunais portugueses estariam de uma forma acessível e transparente, acessível aos cidadãos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei como é que os doutores querem responder. Sr. Almeida Costa, faz favor. Muito só para cumprimento do Sr. Presidente, cumprimento dos Srs. Deputados, e agradeço as palavras de acolhimento e, sobretudo, de bons votos para o futuro também. Concordo integralmente com aquilo que foi dito antes, quer pela Sra. Doutora Vânia Gonçalves, quer pelo Sr. Dr. Rui Silva Leal, e não vou ter a pretensão de responder a tudo. Quanto à disponibilidade, perguntou-se a minha disponibilidade, obviamente é total para participar, sendo, embora que tenho, também foi dito, outras profissões, mas para participar eu estou ligado também à secção disciplinar, portanto relato acórdãos e tenho toda essa intervenção. Mais, nós intervimos também em júris, ainda agora vai haver um concurso de 18 magistrados para o TCIAP, que no plano criminal digamos que é, do ponto de vista da investigação do Ministério Público, o órgão de ponta, digamos assim. E, portanto, nós, e verifico que não falo por mim, falo por todos, vejo uma total disponibilidade das pessoas. Quanto ao modelo, já agora para ir, e não vou perder muito tempo com isso, eu creio que o modelo adotado no sistema português é um modelo ideal, já foi aqui caracterizado pelas pessoas que falaram antes. Há a garantia suficiente da independência, claro, mas é uma independência que tem que ter como limites o Ministério Público funciona como uma unidade
independência externa, mas tem de haver, obviamente, uma unidade de ação na realização dos fins públicos que lhe estão adstritos. E, relacionado com isso, quanto às diretivas, o Conselho Superior tem intervindo várias vezes, até porque a senhora Procuradora-Geral da República ouve-nos e várias vezes temos intervindo, inclusivamente, nessas diretivas, sendo que essas diretivas são um jugo suave. Eu acho que não há aqui, assim, propriamente um esquema militarista, bem pelo contrário. É uma unidade que tem baias, está bem, tem limites, mas limites que permitem uma liberdade de ação de todos os intervenientes. O problema foi falado aí assim, do problema das avaliações. Pois, as avaliações, o grande problema hoje das avaliações do Ministério Público é que há magistrados que não estão avaliados e que depois são prejudicados por falta de avaliações nos concursos. E porquê é que há poucas avaliações? Vai tudo dar ao mesmo, falta de meios. Porque a magistratura judicial diz que está mal e está. Eu conheço. E está mal. O Ministério Público está incomparavelmente pior. Eu fiquei impressionado porque tivemos o último movimento, aliás, tinha havido há 2 anos que não havia movimento, creio eu, que me corrijam os meus colegas. Eu fiquei assustado porque, a páginas tantas, e isto contando é um pormenor anedótico da boa anedota, sempre que havia pedido para comissões externas, nós depois do movimento, não. Há pessoas que estão a desempenhar, não é uma, nem duas, nem três, 2 e 3 lugares. E, portanto, é impossível dar uma resposta satisfatória. Eu não vou ter a pretensão de cobrir tudo, vou só megaprocessos. Há que distinguir, há megaprocessos que existem porque têm de existir. Agora, claro, é evidente que tem que haver uma agilização, porque um processo, quando é grande, não é gerível, e acaba por não ser gerível. E portanto, eu analisei, até fiz uma conferência há pouco tempo, num colóquio que organizei na minha faculdade sobre esta nova lei da estratégia contra a corrupção, em que um dos polos é precisamente a luta contra os megaprocessos. Mas ainda aí eu sou particularmente cauteloso, porque há megaprocessos que têm que ser megaprocessos, porque se há muita prova, etc. Mas, sem dúvida, que tem que concordar que em tudo que se puder limitar os megaprocessos. É tudo. Haveria mais coisas para dizer, com certeza, do que foi aqui dito, mas eu, para já, fico por aqui, até porque haverá outras pessoas a quererem, com certeza, intervir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Luís Moreira Testa, é com gosto que lhe dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto para mim superlativo tomar a palavra dada pelo Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras deputadas e dizer que, quanto à disponibilidade, é total e manifesta quanto ao exercício das funções que me serão conferidas, caso seja esse o vosso entendimento, pelas senhoras e pelos senhores deputados desta Assembleia da República. E porquanto eu entendo que um órgão como o Conselho Superior do Ministério Público, aliás, como os restantes Conselhos Superiores, devem ser participados por aqueles que não fazem única e exclusivamente parte da família. Família no bom sentido, daqueles que têm o seu berço profissional, a sua vida profissional dedicada àquela atividade. E isso resulta do meu entendimento quanto a um princípio basilar do Estado de Direito Democrático, que é o princípio da transparência. Porque só o facto de órgãos como os Conselhos Superiores serem participados também por elementos externos é que confere um princípio basilar, julgo eu, de todos os Estados de Direito Democrático, que é o princípio da transparência, da publicidade, e mais, do entendimento que a sociedade civil deve fazer através destes membros como nós, sendo externos àquela atividade, das dificuldades, dos anseios, das oportunidades e das propostas para o futuro que devem a todo o tempo caminhar no sentido de melhorar o sistema. Digo que seria uma grande ousadia minha debruçar-me sobre questões como, por exemplo, a avaliação em concreto, porque eu, como não fazendo parte, até este momento, do Conselho Superior do Ministério Público,
não conheço com detalhe questões que, salvo melhor opinião, só podem ser conhecidas por quem já exerce ou exerceu ali funções. E, portanto, eu digo com franqueza que me reservo para um momento posterior na apreciação que eu devo fazer relativamente a estas questões que só a prática pode possibilitar uma opinião asseverada. Dizer, contudo, que há questões de conceito que me parecem que devem ser abordadas, tanto por mim como pelos outros candidatos, exercendo ou não exercendo já ali funções. Como, por exemplo, a questão da autonomia. A autonomia é absolutamente essencial relativamente à autonomia externa, como é óbvio. Isso é uma questão basilar, ninguém a discute, ninguém sequer deve ousar que a autonomia seja colocada em causa, ou seja, que possa haver intromissões, por haver intromissões de quem quer que seja no exercício da função, das funções do Ministério Público. Quanto à autonomia interna, ela própria tem os seus limites estabelecidos na lei e na Constituição da República Portuguesa. Nasce aqui outra questão. Que interpretação é que se faz da aplicação conjugada da lei e da Constituição da República Portuguesa quanto à autonomia interna? E essa discussão é uma discussão controversa, tem sido propalada por vários agentes judiciais, tem sido objeto de várias propostas, inclusivamente, e eu, relativamente a esta questão concreta, embora tendo a minha opinião pessoal, que se remete a que, também em obediência por aqueles princípios que eu falava há pouco, da transparência, da publicidade, de que a interferência em determinado processo, com determinado ato, com determinado despacho, por parte de superior hierárquico, deve ser remetida ao processo para a sua publicidade e para a possibilidade de haver contraditório no próprio processo, contraditório das partes. E, portanto, esta é a minha interpretação pessoal. Diria que me remeto a ela se não for convencido do contrário, o que também é possível. Mas também digo com a humildade necessária de que é absolutamente necessário para formular uma opinião mais vasta, mais longa, mais concreta sobre esta questão específica de trabalho aturado junto da produção e dos efeitos da produção de determinados atos e despachos em matéria processual. E, portanto, dar-me-ão essa benesse de também, sobre questões mais concretas, o desenvolvimento da minha posição ser remetido também para um conhecimento mais profundo sobre a matéria concreta. Depois dizer que é um aspecto interessante nós podermos estar hoje, como uma democracia consolidada, a debater determinados aspectos que, julgo eu, o Dr. Silva Leal, mais experiente do que eu, mais nas profissões jurídicas, corrigir-me-á, que noutros tempos não seria possível, nomeadamente a possibilidade de as magistraturas, nomeadamente a magistratura do Ministério Público, poderem usar outras formulações para a comunicação, para as suas comunicações, de modo também a serem protegidas pelas comunicações muitas vezes falhas na sua forma, que originam mal-entendidos, originam percepções erradas, e eu entendo que, de facto, é preciso nós podermos ter a serenidade para podermos pensar sobre, de forma mais objetiva, como é que a comunicação pode ser mais assertiva em benefício da própria magistratura do Ministério Público. Quanto aos meios, os meios são sempre escassos face àquilo que serão sempre escassos, face àquilo que é a dimensão da nossa ambição. Mas há uma coisa absolutamente essencial para nós podermos
avaliar a escassez dos meios. Neste momento parece muito evidente que existe alguma escassez, para podermos avaliar a dimensão dessa escassez, que é haver informação. E aquilo que tenho lido durante estes dias, desde que me foi formulado o convite para aqui estar hoje, até hoje, aquilo que me tem sido dado a conhecer é que existe, de facto, produção de muita informação relativamente à questão dos meios. É preciso, de alguma forma, coligir essa informação, apreender essa informação, tratar a informação e desenhar modelos para que os meios possam começar a ser tendencialmente suficientes para o cumprimento das atribuições e competências do Ministério Público. A informação é absolutamente essencial. O Conselho Superior do Ministério Público obter boa e larga informação e informação tratada tecnicamente é absolutamente essencial para o desempenho das funções. Eu estou em crer que as nossas funções individual e colegialmente serão tanto melhor exercidas, quanto mais e melhor informação a suportar. Uma última questão relativamente às plataformas informáticas. As plataformas informáticas, questão que me foi colocada pela senhora deputada da Iniciativa Liberal, que eu não decorei o nome, peço imensa desculpa. As questões informáticas são um eterno desafio da velocidade do megabyte, não é? Porque a partir do momento em que nós investimos na primeira solução informática, ela naquele momento já está desatualizada e, portanto, é um processo de investimento contínuo, permanente, que tem que existir. Aliás, os insucessos das realidades e das plataformas informáticas é-nos dado a conhecer todos os dias pelas notícias da comunicação social, em modelos de organização muito mais avançados do que o modelo do Estado, com investimentos à escala muito mais volumosos do que o modelo do Estado e, portanto, colocar aí uma tónica de depreciação do modelo também não me parece. Agora, que é necessário fazer investimentos, fazer upgrades, promover upgrades quanto às plataformas que são utilizadas pelo Ministério da Justiça e pelas magistraturas, que os senhores advogados também têm acesso através para a movimentação processual, parece-me absolutamente essencial, até porque hoje em dia nós podemos perspectivar a utilização da plataforma informática também como um suporte na concepção da igualdade de oportunidade das partes, da igualdade de oportunidade daqueles que são os agentes judiciais e, portanto, parece-me absolutamente essencial que esse investimento possa prosseguir, ser continuado e ser objeto de uma grande atenção. E, portanto, peço imensa desculpa de não abordar temas que, sinceramente, só em consciência só o poderia fazer com conhecimento objetivo sobre a dimensão concreta do Conselho Superior do Ministério Público. Também agradecer aos meus colegas de audição a faculdade que me emprestam por conviver nesta circunstância com Vossas Excelências, às senhoras e aos senhores deputados, agradecer o facto de me terem aturado durante este bocadinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, não querendo. Faz favor, Sra. Vânia Álvares. Muito obrigada e sob pena de ser aborrecida, mas de facto as questões que foram suscitadas e em complemento daquilo que já foi dito para não repetir, levam-nos a algumas reflexões que se calhar eu entendo, se me permitirem, que são importantes deixar aqui registadas, sobretudo porque
neste conceito de Conselhos Superiores é da Assembleia que, de alguma forma, nós somos uma longa-manos da legitimidade popular e, portanto, julgo que quanto mais claras forem as nossas perspectivas, mais claras e mais informadas serão as decisões que os senhores deputados terão que tomar na sexta-feira ao elegerem ou não elegerem a lista que integramos. Relativamente à questão da autonomia e da independência externa e interna, o papel dos membros não eleitos, a meu ver, em complemento, como digo, do que já foi dito, para não estar a repetir, e muito bem, tem muito que ver também com o equilíbrio dentro da própria magistratura, porque contraintuitivamente, ao contrário do que poderíamos pensar, os elementos externos, pela visão arejada que trazem ao órgão, muitas vezes, se me permitem esta linguagem mais figurativa, protegem os magistrados de primeira instância de um poder que poderia ser mais musculado da hierarquia e, ao mesmo tempo, refreiam também as pretensões da primeira instância, que têm muitas vezes de corporativo ou de interesse próprio e, portanto, é este equilíbrio que os não eleitos, os não magistrados, vêm trazer ao órgão. Muito mais, muitas vezes, do que esta divisão que é fictícia entre magistrados e não magistrados. Isso é muito facilmente detectável nas votações e no resultado das votações para perceber quais os resultados que se obtêm, no fundo, desta composição. Há diversa literatura que implica pode ser contestável, mas que vem dizer que há a tese que a independência interna aumenta na razão inversa da independência externa. Ou seja, quanto mais a magistratura for fechada sobre si mesma, mais a independência interna diminui. Ou seja, para agradar à hierarquia, mais uma vez, poder ser promovido, poder não ser castigado, vai haver todo um modelo de seguimento da hierarquia que é caldeado muito por esta presença. E, portanto, nós temos a garantia de que há, de facto, o equilíbrio maior nas decisões que são tomadas neste órgão e no que toca à gestão da magistratura. Por exemplo, recordo-me que talvez a primeira organização judiciária que tenha tido em conta esta questão da hierarquia terá sido nos anos 40 e tinha precisamente esta visão hierárquica, ou seja, o Conselho, na altura o Conselho Superior Judiciário, não sei se estarei a dizer bem ou não, estou de memória, assim, tinha uma presença e uma hegemonia da hierarquia. Tinha os presidentes de relação, tinha os presidentes do Supremo, ou seja, era assim que se fazia a gestão da magistratura, de cima para baixo. Este modelo, de facto, traz-nos uma presença externa que areja, diminui esta tensão hierárquica, o que, a meu ver, é benéfico acabei por não falar na minha situação pessoal, eu apresento desde já a minha disponibilidade para continuar a exercer a título permanente as funções tal como tenho exercido até agora, em comprometimento com esta missão de, no fundo, estar presente e não só ir às reuniões do Conselho, que eu acho que também é importante ter membros externos que estão presentes no dia-a-dia a exercer funções. Relativamente aos megaprocessos, eu tive vasta experiência com megaprocessos como advogada penal. Eu exerci toda a minha atividade na advocacia durante alguns anos num escritório com o Dr. Carlos Pinto de Abreu, que tinha, de facto, muito trabalho deste género. E o meu contacto com os megaprocessos enquanto advogada é que não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Eu lembro-me de pedir confiança de processos em que tínhamos que levar carrinhas para carregar o papel, carregávamos o papel para o escritório, passávamos uma noite inteira a fotocopiar para depois devolver o processo na manhã seguinte, para ninguém ficar prejudicado. Quer dizer, além deste trabalho que é muito inglório e que não dá garantias de ser feito de forma com o rigor que mereceria estas questões de justiça,
tem outra questão, que é a confiança na justiça, que é de facto, e eu acho que deve ser a nossa luz guia, não é? O nosso farol, que isso é que é prestar um bom serviço à democracia, os cidadãos continuarem a confiar na justiça, é mais facilmente servida por condenações, ainda que por crimes mais pequenos, do que propriamente com uma grande teoria da conspiração que vai resolver todos os problemas da criminalidade económica em Portugal e que depois, por via precisamente desta complexidade incrível, quer seja para os investigadores e para o Ministério Público, quer seja para todas as partes que estão envolvidas, leva àquele velho que começa a ser já useiro, que é grandes processos levam a grandes absolvições. E isto não serve ninguém, de facto. Por outro lado, e concordando com o que o professor Almeida Costa disse, de facto há processos que, parte-se também os nexos de causalidade e as condenações, de facto, é a verdade material, pode ficar comprometida. Portanto, acho que há aqui um certo equilíbrio, mas sem dúvida que neste momento há um desequilíbrio muito grande numa tentativa de construir grandes processos, grandes acusações que podem ser perigosas para, de facto, a confiança que é preciso que os cidadãos tenham de que quem viola a lei é condenado. Isso é que é o principal. Desculpe interrompê-la. Não acha que as inspeções podem ter alguma influência disso? No sentido de que quem faz uma acusação com 1000 artigos, não é? Teve muito trabalho e vai ser favorecido na inspeção. Acha que isso não funciona? Acho que a avaliação ao quilo ou ao metro ficou, nestes tempos de copy-paste, um pouco... Isso. Diria isso. Porque, com certeza, os atrasos, porque a justiça feita à tarde já não é justiça, não é? E essa é a grande questão. Já nem é a questão da prescrição. Com certeza, as pendências, está a dizer do professor. Pronto, relativamente a este tema, deixo só esta nota. Gostaria muito de endereçar o tema da defesa do Estado, pelo facto de haver advogados do Estado, não é? Um corpo de advogados do Estado, uma ideia que há noutros países e que acho que seria muito interessante de ser explorada em Portugal, por várias razões. E isso tem que ser feito em articulação com as funções que já são do Ministério Público neste momento. É uma ideia, não tenho uma posição definida sobre isso, mas eu acho que é uma ideia que devia ser seriamente ponderada. Relativamente à comunicação, dar uma nota objetiva que foi criado... ainda antes de eu fazer parte do Conselho Superior do Ministério Público, um gabinete de imprensa pela primeira vez. Tinha uma só pessoa a trabalhar. Neste momento tem 2 e, portanto, acho que estamos nessa linha evolutiva de achar que a comunicação é uma coisa importante. Tive a oportunidade de estar no Congresso, como aliás outros senhores conselheiros, no Congresso do Sindicato do Ministério Público, onde houve um painel especificamente sobre este tema e foi lançada a ideia de haver um porta-voz do Ministério Público, como havia, por exemplo, na altura peço desculpa... não me recordo agora. Na altura do Serviço de Proteção Civil. Muito obrigada. Serviço de Proteção Civil, na altura da Covid, em que há alguém que fala, que dá a cara, que explica, que comunica, no fundo, em vez de ser simplesmente uma folha de papel que é lida e que é enviada às redações. Eu também acho curioso que pensemos que os problemas da justiça se resolvem com comunicação, não é? Parece que estamos a fazer tudo bem, não sabemos é comunicar. Às vezes há um bocadinho esta ideia facilitista e eu acho que pôr o enfoque demasiado na comunicação muitas vezes é uma panaceia para aquilo que realmente está complicado, que é complicado de explicar e que não melhora com a comunicação, são os atrasos, as pendências, enfim, o sentimento de impunidade que isso gera e que, de facto, não serve ninguém. E tudo isto vem bater também na questão da digitalização. A digitalização não... Mas não se importa, a Sra. Deputada Alexandra Leitão falou a questão do segredo de justiça. É a questão do segredo de justiça. Eu então vou deixar, se não se importar, que eu já falei tanto. Não quero monopolizar.
Muito bem. E dirão certamente com maior acerto e maior conhecimento do que eu própria. E, portanto, vou, se não se importarem, remeter-me à questão da digitalização, que é a grande palavra que temos ouvido nos últimos tempos em todos os discursos e que foi bastante referida até na abertura do ano judicial. Eu vou dizer só um número impressivo, que me parece impressivo, que é do PRR, das verbas do PRR, dos 265 milhões destinados à digitalização e à justiça, coube à Procuradoria-Geral da República. Independentemente disto ser adequado ou não, não é esse juízo de valor que eu estou a fazer, espero que isto se fique bem entendido. Aquilo que eu gostaria de deixar aqui dito é que o Ministério Público tem de ser um parceiro em todas as soluções que forem pensadas neste âmbito. No tempo em que eu era uma interventiva nas associativas juvenil, dizia-se muitas vezes nada para a juventude sem a juventude. E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Acho que podemos fazer um paralelo, que é, não se podem pensar sistemas, pensar modernização de sistemas, pensar soluções informáticas que não tenham em conta as reais necessidades do Ministério Público. E essas, lamento, só se podem aferir com a participação do Ministério Público. E, portanto, acho que esta abertura em todo este plano que vai ser executado nos próximos tempos devia ser, talvez, tida em conta de forma bastante marcada para termos a certeza que encontramos as melhores soluções e que servem melhor todos os intervenientes no sistema de justiça. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Sr. Professor Almeida Costa, faz favor. Não vou demorar muito tempo, é por causa do segredo de justiça. Pois, o segredo de justiça, como todos os crimes, as violações do segredo, como todos os crimes com dificuldade de prova, é uma guerra, a princípio, perdida, ou quase perdida desde o princípio. Mas existe, todavia, uma medida que podia ser tomada e que reduziria isso. E que já há exemplos lá fora. Só que eu duvido que haja, vão-me perdoar, coragem política para o fazer, que é punir quem divulga. Porque é muito fácil chegar a um escrivão de um tribunal que ganha uma miséria, dá-se-lhe, olha, toma lá 3 mil euros, isso no espaço da antena dá uns milhões, e portanto é uma guerra perdida se continuarmos aqui. Agora, claro, quem tiver esta medida de vir punir quem divulga, porque, até do ponto de vista dos crimes contra a honra, porque isto mete também, mexe com a honra da pessoa, dizer que alguém está arguído, etc. Nos crimes contra a honra, o que é que causa maior mal ao bom nome, à dignidade da pessoa? É meia dúzia de pessoas que houve, ou é uma notícia mandada pelas televisões para os milhões das pessoas? Só que, claro, depois vamos dizer, então, e a liberdade de imprensa? E a liberdade de opinião? Como tudo tem que ser sopesado. Como tudo tem que ser sopesado. Tem que ser sopesado. Tem que haver limites, tem que haver muito cuidado, mas tem que ir também por aqui, porque caso contrário não se para. Porque depois a comunicação social pode também refugiar-se, a proteger as fontes. As condenações que aconteçam, chega ao Tribunal Europeu e eles só por norma. Mas é isto, sabemos, a equação está aí, não se adianta nada, era só isto. Muito obrigado, Sr. Professor. Para encerrar, o Sr. Rui Silva Legal, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Referi só aqui algumas questões que nos colocaram e de forma muito sintética. Desde logo em relação a isto da violação do segredo de justiça. Tem a ver com a comunicação também do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal. Não sei se são da mesma opinião, mas normalmente, eu sou advogado e sinto isso na pele todos os dias, eu vejo na comunicação social violação do segredo de justiça de maneira a prejudicar a pessoa do arguido.
E vem cá para fora, e eu já senti isso na pele em processos que patrocinei, vem cá para fora aquilo que interessa à acusação, aquilo que interessa ao Ministério Público e não aquilo que interessa ao arguido. E, normalmente, verdades e falsidades, de maneira a que depois não possa dizer-se que isso veio do lado de dentro, porque do lado de dentro há coisas que são falsas e que não podiam ter vindo cá para fora. Agora, o certo é que elas vêm cá para fora e vêm, muitas vezes, de quem não devia vir. De quem não devia vir. E o Conselho Superior do Ministério Público, neste momento, está a trabalhar um parecer, uma sugestão para enviar para a Assembleia da República, precisamente a pensar exatamente nisto. Tem que haver uma pequenina, milimétrica alteração do Código de Processo Penal para tentarmos remodelar e remediar este problema. Porque depois não podemos pretender punir, digo eu, o jornalista que tem as suas fontes, e por isso é que o Tribunal Europeu depois vem dizer o que tem vindo a dizer sistematicamente, porque o jornalista tem as suas fontes. E se não se demonstrar que houve corrupção, porque se houve corrupção o jornalista responde, e então responde pela corrupção e, quanto a mim, pelo crime de violação de segredo de justiça, e se isso se provar, estou absolutamente convicto que o Tribunal Europeu vai por aí também e não absolve e não condena o Estado português. Mas estou convicto também que normalmente não há corrupção. Normalmente vem cá para fora a notícia, dá-se ao jornalista aquilo que interessa, mas sem corrupções. Não há isso. E por isso é que o jornalista depois não pode ser punido, porque não tínhamos a mínima dúvida, por muita desvantagem que possa ter a comunicação social, eu prefiro milhões de vezes a liberdade de imprensa do que uma imprensa, de alguma forma, por mínima que seja, amordaçada. E, portanto, para mim, agora, o que nós precisamos, e estou farto de dizer isto, aliás, fui censurado num meio de comunicação social muito conhecido por dizê-lo publicamente, o que nós precisamos é de um jornalismo absolutamente profissional e responsável. Porque jornalismo para vender, para ter audiência e sem verificação da correção daquilo que se está a noticiar, isso não é jornalismo. Eu não posso estar a publicar uma notícia que fui buscar ao meu colega do lado, ao jornal A ou ao jornal B, que é aquilo que se passa todos os dias. E, portanto, isso não é jornalismo quanto a mim. Portanto, há um trabalho imenso a fazer no jornalismo português, na comunicação social. Agora, que é fundamental, e, portanto, a violação do segredo de justiça, neste momento, é um cancro dos inquéritos criminais portugueses. E isso tem que ser enfrentado com toda a frontalidade. Quanto à morosidade da ação penal e aos megaprocessos, estou para ver o que é que vai sair agora com esta nova Lei 94/2021, que foram alterados os artigos 24, 30 e 264 no Código de Processo Penal, que me parece que podem permitir aqui a separação de processos de forma muito mais frequente do que aquilo que até 21 de março sucedia. E, portanto, eu estou convencido que vai ser possível termos menos megaprocessos, embora, como disse o Sr. Professor Almeida Costa e como disse a Sra. Doutora Vânia Gonçalves, há processos que não podem, de maneira nenhuma, deixar de ser megaprocessos. Por outro lado, referir também que há uma dificuldade sempre muito grande do Ministério Público em comunicar. Mas eu julgo que há uma espécie de... O processo é só o meu, não dou a mais ninguém. Eu tive sempre esta sensação. E essa é a dificuldade do Ministério Público. E, portanto, mesmo quando comunica, não comunica. É só para fazer de conta que comunica. E isso é que está errado, não é?
e, portanto, tem que se arranjar aqui uma nova filosofia e nova maneira de pensar dentro do Ministério Público. É só, pois, mas dizem, é só meu. Este brinquedo é só meu e, portanto, não te deixo brincar com ele. Agora, o que é que nós, que estamos fora do Ministério Público, podemos trazer para isto, para estes conselhos? Eu devo dizer o seguinte, por vezes, não sei se são da minha opinião, mas por vezes eu senti já nas reuniões do Conselho Superior alguma tensão com posições que eu tomo ou com posições que outros tomam. E sente-se por vezes alguma tensão. E isso é bom para o equilíbrio daquela magistratura, para que se perceba que não pode de maneira nenhuma ser corporativizada. Tem que haver ali outras visões, outras perspectivas que não a do Ministério Público. Sob pena de não estarmos a cumprir a lei, portanto, nem a Constituição, nem sequer a lei ordinária. Queria também falar-lhes a propósito do que disse a senhora deputada, doutora Catarina Rocha Ferreira, quem é que nós avaliamos, o magistrado que recebeu instruções ou o magistrado que deu instruções? Avaliamos normalmente os dois, porque é obrigatório que quer a instrução, quer a recusa, ou, se não for a recusa, a obediência, fiquem a constar do processo. E o próprio magistrado subordinado tem que dizer: eu estou a decidir assim porque estou a ser obrigado a decidir assim. E, portanto, não há dúvida nenhuma que ele vai ser inspecionado apenas por aquilo que fez e não pelo que outros mandaram fazer. Quanto à disponibilidade para o exercício do cargo, é completa. É espírito de missão. Eu chamo a atenção para isto. Eu, pelo menos, ganho 0 cêntimos. E as pessoas não sabem disto normalmente, não é? Estou ali e uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público não é apenas a presença na reunião. Eu tenho que preparar com antecedência aquela reunião, porque eu faço absoluta questão, e todos nós que aqui estamos fazemos, de intervir em todos os temas e estudamos-los previamente, e depois, normalmente, uma reunião começa às 10 da manhã e termina às 5, 6 da tarde. E depois? Até já terminou depois. Não? Portanto, a disponibilidade tem sido esta em termos de espírito de missão, trabalhar para o bom funcionamento de toda a comunidade, e neste caso em concreto do Ministério Público. E, finalmente, as plataformas informáticas e a composição do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público. Neste momento, como disse a senhora doutora Vânia, é 12/7. Eu julgo que a paridade não seria pior. Julgo que não seria pior. Se nós pensarmos o Conselho Superior da Magistratura, que são juízes, são independentes, aí há 9 não magistrados e 8 magistrados, e funciona. Aqui no Conselho Superior, onde não há independência, há apenas autonomia, que é algo de muito diferente, há 12/7. E, portanto, há uma enorme discrepância nesta matéria. Agora, essa é uma questão meramente política, não é? Meramente política, e, portanto, eu aí não queria entrar por aí. Agora, aqui há uma diferença grande, aqui há. Quanto às plataformas informáticas, tudo muito pobre. Tudo muito antiquado, não funciona e não há forma de vermos isto a funcionar a não ser que haja investimento na justiça. Em mais magistrados, mas muitos mais. Neste momento estão a faltar cerca de, pelo menos, 250 magistrados do Ministério Público em todo o país e, como disse há pouco, em Lisboa a situação é caótica. E, por isso, depois, nas avaliações que se fazem e nos processos disciplinares que se movem,
É impossível não olhar para isto, porque um magistrado tem a seu cargo, muitas vezes, 3, 4, 5 mil processos. É impossível. E, portanto, ele não pode dar vazão àquilo e muito menos pode dar vazão com qualidade. Portanto, é bom que se olhe bem para isto, porque é o Estado de Direito Democrático que está em causa quando o Ministério Público não funciona. É tão simples quanto isto. Portanto, eu julgo que esta é uma questão em que se tem que pensar muito bem. Recursos humanos a nível de magistrados do Ministério Público e a nível de funcionários e depois os recursos tecnológicos a nível de plataformas informáticas para comunicação, mas não só, para investigação. Na investigação há uma falta de meios tecnológicos absolutamente incrível. Absolutamente incrível. E, portanto, tem muito poucos. Tem uma falta imensa na Polícia Judiciária. Tem mais que o Ministério Público também, porque são eles que normalmente estão no terreno. Agora, há uma carência imensa de meios tecnológicos e, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que o segredo está em investir aí. As leis, as nossas leis, estão bem feitas, são boas, só que depois não têm aplicação prática. A aplicação prática é muito complicada porque não há os meios. Então, isso é uma tradição nacional. Temos sempre as melhores leis do mundo. Mas não é? É exatamente isso. Se o Dr. Alexandre Leitão queria ainda fazer uma pergunta. Só para dar uma nota, vi pelas respostas que seguramente me fiz mal a entender na parte inicial da minha intervenção. Eu o que fiz foi agradecer a disponibilidade pelo serviço público que prestam. Não foi perguntar se tinham, porque como é evidente quem aqui está é porque está a manifestar essa disponibilidade e sei bem que as reuniões destes conselhos, eu estive noutro aqui há vários anos atrás, não são o dia que se lá está, são naturalmente a preparação, a participação na ação nos processos e, portanto, foi isso que quis dizer e também, se me permite, nesta nota final, dizer que enfim, agradecer-vos também ter-nos dispensado a nós também esta presença aqui e discutir aqui alguns assuntos que são muito difíceis, de facto, quer pela falta de meios, quer até pela dificuldade em encontrar as soluções em alguns casos, como por exemplo este que aqui foi falado do segredo de justiça, que é de facto uma situação muitíssimo complicada, causa grande prejuízo acho eu, à imagem de toda a gente, dos envolvidos todos, e enfim, há várias formas possíveis de tentar, não digo resolver porque não é resolver, mas enfim, ir ao encontro dessas dificuldades, concordo mais com umas do que com outras, mas não era aqui a minha opinião que era relevante, portanto apenas resta-me agradecer. Muito obrigada. Muito obrigado. Terminando então esta audição, que já vai com algum tempo, eu queria deixar aqui uma sugestão, da mesma forma que fiz com o Conselho Superior da Magistratura. Eu acho que é inacreditável a relação entre o Parlamento, designadamente a Primeira Comissão, e os Conselhos, neste caso agora o Conselho Superior do Ministério Público, acontecer só quando há audições para integrarem o respectivo membro, não é? E nós tivemos esta conversa, que foi uma conversa muito interessante, eu acho que devíamos repetir várias vezes. Nós não nos importamos nada de ir à Procuradoria-Geral da República e tenho a certeza que também não se importarão nada de ter uma reunião connosco aqui, não é? E, portanto, fica esta sugestão e agradecer muito a vossa presença e permitam-me que agradeça especialmente à senhora doutora Mariana Polido Almeida. Porque nós demos-lhe toda a liberdade para não vir. E está aqui e esteve presente durante o tempo todo. Muito obrigado, doutora. E muito obrigado a todos. Muito obrigado. Está encerrada então a sessão.